O negócio que eu esqueço de gravar. Agora sim. Boa noite. Aqui nós estamos bem. Estamos aqui em um grupo. Olha só. Espera. Olha só que eu tenho que ver. Direto na Thay, que ela estava perguntando, mas será que ninguém vai me mostrar? A Márcia também aqui. E a P. Todo mundo. Então, estamos aqui, deixa eu virar de novo. Então, estamos num círculo dentro do círculo. Ou seja, já está o círculo presente, já estamos esquentando, Leila. Estamos esquentando aqui já para sábado. E a gente estava conversando hoje também. Estou vendo o seu rostinho chegando por aqui, abrindo câmera também. Leila também aqui. E para sábado, junto com a Ana e com a Thay, para a gente marcar os horários e tudo isso. A gente só precisa, nesse instantinho, vencer Cunha. Basicamente isso. Sobreviver a experiência Cunha. E comento com vocês que tudo está sendo feito de uma forma bem sigilosa, por proteção, para que a gente possa realmente oferecer para eles o que eles merecem. Mas hoje a gente começou a oportunidade de uma nova vida para eles, onde eles têm mais acesso à natureza. Então, tudo isso, aos poucos, vai estar mais claro. Agora, outra vez, a gente só está tomando certos cuidados para que a gente, como tudo isso daqui fica gravado e todas essas coisas, para que a gente possa depois falar. Mas eu tenho certeza, outra vez já comentei, que muito da força daqui, desse círculo, dessas reflexões, tem alcançado esses seres. E aí, de novo, se alcança esses seres, eu tenho certeza que alcança outros que a gente não sabe. Além, obviamente, de nós mesmos, que isso a gente já percebeu. Agora eu vi aqui que a Beth conseguiu entrar, ou saiu de vez? Espera aí, vamos ver. E a Vivi também. Aconteceu alguma coisa por aqui. E as duas estavam tendo dificuldade, e as duas... Você pegar alguma coisa por aí, tá? E você me avisa. Colocou? Graças. Então, gente, enfim. Agradeço a paciência de vocês, porque tudo está sendo tão intenso. Hoje a gente fez um trânsito que a gente achava que em aproximadamente 2 horas a gente teria concluído, e na verdade, com todo o processo, depois de chegar, acho que foram... A gente chegou que horas na fazenda? 9? 8? 8. Foi quase 9, você falou 5 minutos, vamos mudar, não sei. 9 horas, e a gente tinha saído 3 e pouco, e a gente achava que ia ser uma coisa super breve. Então agradeço a paciência de vocês, especialmente nessa reta final, aonde a gente tem todas essas sensações da travessia que a gente está realizando e, ao mesmo tempo, essas mudanças de horário acontecendo. Então, sou muito grata pelo acolhimento de vocês. E aí, eu quero comentar antes, eu tenho falado disso na abertura do campo, e quem está com a câmera aberta, se puder interagir comigo nesse sentido, eu agradeço muito, além de quem está aqui presencialmente comigo, em carne e osso. Vocês percebem o quanto o campo está mais rapidamente acessível para vocês? Aqui. Já tá. Vocês também percebem, ou seja, vocês se lembram quando a gente começou que era fecha os olhos, mentaliza, pensa, ou seja, era como se a gente estivesse navegando no universo inteiro e procurando uma porta que não se abria, e às vezes a gente tinha que bater com força nessa porta, e às vezes a gente ficava à porta, né, mas não conseguia passar o portal. E o que eu tenho sentido cada vez que eu abro as invocações, Alice também comentando, cada vez que abro as invocações, é que é como se a gente, a partir da hora que já invocasse, já estivesse ali. Ou seja, já é como se a percepção de cada um, de cada uma, tivesse estreitado, tivesse apurado, sido apurada, para que esse campo que sempre esteve, porque é a gente que se distancia da espiritualidade, do divino, de tudo isso, para que a gente possa acessar de uma forma mais direta. E isso também dá uma certa independência para nós, porque parece que não desliga, exato, Mirtes, exato, tá ali, ou seja, o tempo todo. E isso dá uma certa independência para nós, porque muitas vezes a gente acaba indo para algum lugar para ter essa conexão. Então, quero colocar aqui a ênfase de que essa conexão foi criada por cada uma, por cada um.
como falei numa outra noite, no outro dia, isso não é algo que fala, isso está acontecendo por causa do pai, isso está acontecendo por causa da Patrícia, isso está acontecendo por causa... Isso está acontecendo por causa de cada um e cada uma. Isso é de vocês. E o que eu quero enfatizar, a mensagem subliminar disso tudo, é que do mesmo jeito que isso foi construído, isso pode desaparecer, se não for nutrido. Então, a partir de agora, que já se sabe que existe essa possibilidade, que cada um trabalhou, se construiu para isso, continuemos, né? Ou seja, a gente vai continuar nesse campo. Eu acredito que mais para o dia 9, eu seja mais específica de como que vai ser essa periodicidade toda, mas a gente não pode deixar que esse tesouro se perca, porque demorou algum tempo para a gente reconhecer, né? Ou seja, não é conhecer, reconhecer essa conexão, que sempre estava ali, mas de novo a gente se distanciou. E agora a gente precisa nutrir. A espiritualidade é algo bastante interessante, porque não tem algo que a gente diga conseguir, e aí a gente não precisa mais pensar nisso. Não é assim? A gente diz assim, não, isso aqui é meu. Não tem meu na espiritualidade. Tem o nosso esforço contínuo para continuar tendo merecimento de chegar em certos lugares. E o merecimento é a gente se trabalhar, se limpar tantas vezes e continuar um trajeto interior que ninguém pode fazer por nós. Ninguém. É só cada um de nós que precisa fazer por nós. Então, eu queria só apontar isso aqui, porque, de novo, geralmente, quando eu tenho falado disso, a gente já está de olho fechado e já está com a invocação feita. E queria só colocar aqui, porque daí eu vejo alguns rostinhos, e tem, obviamente, o chat também, e hoje estou também com vocês aqui, quem está presencialmente comigo, só para ter certeza que isso está sendo sentido por cada um de nós. E é importante agora nutrir tudo isso. Nutrir. Agora essa conexão foi acesa. A gente não pode deixar isso escapar. E aí, outro dia a gente estava brincando entre nós, falando, não, dá os temas, né? Como que vem os temas? A gente falou assim, é só a gente viver o dia a dia da gente, e os temas assim vão borbulhando. E aí, dentro desse dia a dia e dessa vida real, dessa vida sem máscaras, dessa vida que a gente cai, levanta e começa de novo, o batalhão foi formado, exato. O que vem de tudo isso, para mim, hoje especificamente, daí no caminhão com a Márcia, em um dado momento a gente falou rapidamente disso, foi sobre a resiliência. E óbvio que eu não tive um segundo para pensar a respeito disso, e essa é a beleza da gente estar aqui num campo, porque as palavras chegam e a mensagem chega. E a partir do momento que eu falo resiliência, eu pergunto para cada um de nós, quantas vezes falhar para desistir? Ou seja, quantas vezes a vida fechou e a gente falou, tá fechado, eu desisti. É um sinal para eu não ir. Não é assim? Isso não é para mim, porque se fosse, não estava tão fechado assim. E se a gente começasse a pensar, em vez disso, de que porque justamente é para você, porque justamente é o teu caminho, porque justamente é algo que tem teu nome, tá fechado. Ou seja, e se o que geralmente a gente escuta de dizer se está muito difícil é um sinal para não ir, e se na verdade a correta mensagem fosse tá difícil, Magna, boa noite, tá difícil, é o meu lugar. Porque na dificuldade está o ensinamento, na dificuldade está a revelação, na dificuldade está a elevação. Então, o que eu estou sugerindo aqui é que, de repente, a gente entendeu errado. E se a gente entende errado e começa a desistir quando fica difícil, a gente eventualmente diz isso não é para mim. Quando, na verdade, foi a gente que não foi para aquilo. Foi a gente que não se responsabilizou pela nossa desistência. Foi a gente que não quis o suficiente. E eu não estou dizendo que com isso, ou seja, que não tenha momentos ou coisas que eventualmente a gente vai ter que olhar e dizer, putz, realmente isso daqui era, mas não é mais. Mas comumente, sem tratar das exceções, a reflexão aqui hoje é quantas foram as vezes, não que a vida fechou, mas que a vida testou e a gente desistiu.
E automaticamente pensando na desistência, porque ficou uma hora que ficou muito difícil seguir aquele sonho. Não foi assim? Porque pode ter acontecido qualquer tipo de acidente, pode ter acontecido uma crise financeira, pode ter acontecido uma doença, pode ter acontecido qualquer coisa no meio do caminho. Pode ter acontecido um casamento, um amor que depois a gente viu que era um amor pequeno, o Sati vai estar na sexta-feira. Um amor pequeno que é o quê? Que limita a gente em vez de libertar a gente. E quando limita a gente, um amor pequeno, a gente abre dos nossos sonhos. E o curioso é que a gente pode fazer isso com amigos também, e com amigas. Então, se não está muito atenta, a gente justifica a nossa desistência até em nome do amor. E eu não estou falando das exceções, eu estou falando do que é comum. E se, em vez de desistir, e se, em vez de eu deixar de culpar a vida pela dificuldade que ela me impõe, e que, na verdade, me pergunta o quanto eu estou disposta, e se, em vez disso, eu praticar a resiliência? E se, em vez disso, termos desafios, já disse para termos desafios, fortalecemos. A Mirtes colocou um comentário aqui. Se a gente praticar a resiliência, essa desistência vai deixar de colocar para nós o desconhecido dos nossos sonhos. A gente não conhece os nossos sonhos, a concretização deles, a Beth conseguiu entrar aqui, bom, Beth. A gente não conhece a concretização deles porque a gente desistiu. Então, quantas coisas importantes você desistiu? E o triste é que dessas coisas importantes que nós desistimos, tantas vezes, está cada uma de nós. Não está simplesmente um sonho. Porque o que é teu, no teu coração, não é simplesmente algo que foi colocado ali agregado. É uma parte tua. E quando você desiste daquilo, é como se você andasse pelo mundo sem uma parte muito importante. E óbvio, a gente tem pessoas com deficiência no mundo. A gente pode olhar para essas pessoas e falar, se elas não têm duas pernas, elas conseguem se locomover ainda. Mas a gente sabe que elas não se locomovem como quem tem duas pernas. A gente pode se adaptar para viver de uma forma onde a gente não é inteiro, onde a gente não é inteira. A gente pode se adaptar para isso. Agora, se a gente simplesmente escolhe não ser inteira, usar só uma das pernas quando tem duas, isso não implica para nós uma desistência que está tomando de nós, absolutamente, o nosso potencial e não uma perna. Não é da parte da coisa que se fala, é do potencial inteiro. E o nosso potencial verdadeiramente só vai ser conhecido através de resiliência. Porque é muito difícil que a gente, como humano, falho, limitado, e não sei se é esse o teu caso, mas eu posso falar por mim, que a gente acerte esse potencial de primeira. Então, se a gente de fato quer algo que seja maior do que o nosso tamanho atual, não vai ser tentando uma vez que a gente vai conseguir. Vai ser a gente tentando 2, 3, 4, 5, 1000. Não vai ser de um dia para o outro, de uma hora para outra. Vai ser cada dia levantando. Cada dia se dispondo a percorrer um caminho que todo dia vira para nós e fala, está fechado. Vocês sabem que tem uma beleza muito grande, sei que tem muita gente no círculo que pratica yoga. E quantas vezes as pessoas não chegam na yoga? Às vezes, quem não pratica yoga, olha para alguém que está com o corpo flexível e fala, olha a prática dessa pessoa. E olha só que coisa curiosa. Às vezes, a gente tem pessoas na yoga que não têm facilidade, flexibilidade, força. Não tem, não existe, equilíbrio zero. E elas voltam todos os dias para praticar. Quem pratica mais yoga? Quem está ali todos os dias sem conseguir, ou quem está conseguindo, fazendo alguma coisa e pensando em outra coisa?
As aparências são lugares tão difíceis da gente chegar em conclusões a respeito de alguém. A prática verdadeira está num lugar mais profundo. O que a gente fala a respeito do que dá errado para nós está num lugar mais profundo também. No lugar da nossa ou resiliência ou desistência. O que a gente não está acessando, muitas vezes não se acessa, porque não se foi ali tantas vezes quanto poderíamos ter ido. E aí, óbvio, a gente diz, isso não é para mim. Aí, outra vez, a gente pega uma pessoa 2 anos tentando pegar o dedo do pé. E por 2 anos ela fica ali. E por 2 anos ela vai se humildando. E por 2 anos ela vai crescendo, e por 2 anos ela vai se entregando. E por 2 anos ela não consegue, ela tenta, e por 2 anos ela cria um músculo interno que não deixa que ela desiste. E a gente, quando começa a comer melindre, ou simplesmente porque a gente conseguiu alguma coisa, qualquer que seja, que de repente é algo diferenciado. Mas olha só que coisa curiosa. A mediocridade, ela não tem um único valor. Se a gente colocar essas mesmas 2 pessoas para praticar e a gente for olhar e falar qual é a prática medíocre, será que vai ser da pessoa que não consegue pegar no pé ou da pessoa que está pensando em outra coisa porque consegue pegar no pé? A mediocridade também não está nesse lugar aparente. A mediocridade está na nossa capacidade de poder fazer mais e se contentar em não fazer. Esse é o lugar da nossa mediocridade. E esse é o lugar aonde a gente simplesmente começa a distorcer coisas. Como, por exemplo, de novo, a gente tentar tantas coisas na vida, tantos sonhos, tantos propósitos, e eles não deram certo e eu tive que abandonar. Porque a vida me falou que não era para mim. Não, a vida estava perguntando só isso. Se você de fato queria. E a responsabilidade foi de cada uma, de cada um, de desistir. E outra vez, você não desiste de uma coisa, você desiste de uma das tuas pernas. Porque o sonho mantém a gente em pé. O propósito mantém a gente em pé. A gente precisa entender que quando a gente fala dos nossos sonhos e do que acena ao nosso coração, a gente não tem opção. Isso é algo curioso para dizer. O que é reto? O espírito não tem opção. É só o que é reto. O ego tem opção. Se cada momento a gente não ficar se investigando e se percebendo, a gente vai notar que o ego não se está percebendo, que o ego está comandando. E à medida que a gente começa a se perceber, e o ego sendo colocado no lugar dele para ser apenas funcional, a gente consegue lidar com a dificuldade através da resiliência. Através de todos os dias se levantar e fazer o que tem que fazer. Sem apego aos resultados, como diz Krishna. Agora, se a gente quiser fazer com apego aos resultados, no terceiro dia que você não colocou tua mão no dedinho do pé, você fala, não é para mim. E afinal de contas, o ego gosta de coisas fáceis. Ele gosta de fast food. Ele gosta de relações rasas. Ele não gosta de verdadeiramente falar como se sente. Ou de ter conversas sérias e desagradáveis e desconfortáveis. Então, se você não está acessando a tua resiliência, veja como está sendo difícil viver só em partes tuas. E talvez isso te leve a ser resiliente. Se você não está vivendo a tua resiliência, pensa no que está te custando olhar para a vida e pensar que essa vida está te tirando algo que você deixou aí, na verdade. E quando é que a gente vai se responsabilizar pelo que a gente faz por nós? Que é óbvio e claro, a gente pode colocar isso no trabalho, a gente pode colocar isso no governo, a gente pode colocar isso na crise financeira mundial, na iminência de uma terceira guerra, a gente pode fazer o que quiser.
Agora, se a gente for honesto, a gente vai ver que no fim do dia é sobre o que cada um consegue fazer por si mesmo. E através do que faz por si mesmo, dá exemplo para o outro. Através do que faz por si mesmo, beneficiar o mundo. Porque quando a gente cresce no amor, de alguma forma, esse amor ali no outro cresce também. Quando a gente cresce na verdade, de alguma maneira, a verdade que existe em nós conversa com o outro. Quando a gente faz mudanças na nossa vida, a gente primeiro fez por nós. Só que aquela mudança, alguém passa e olha e diz, nunca teria coragem. Nossa, mas ela fez. Mas ele fez. E a verdade é que quando a gente faz essas coisas, as pessoas veem a nossa humanidade e elas veem que a gente não é o especial. E aí elas ganham força. Então, primeiro, faz desse lugar, coloca a máscara em você. Pratica a tua resiliência. E essa resiliência vai contagiar quem está em volta. Porque nunca se encerra só em nós. Agora, desistir não é desistir de novo de algo, é desistir de você. Então, se a vida te fechou caminhos, levanta e abre esses caminhos. Na tua disposição e no que você sabe que é teu. Porque deixar aí tudo isso não é deixar aí o caminho. Repita, deixar aí você. E óbvio, repito outra vez, você pode viver com partes tuas, mas sobreviver não é viver. E nessa altura do campeonato eu tenho certeza que a gente sabe a diferença entre os dois. Certeza que cada um aqui sabe a diferença entre sobreviver e viver. Às vezes a gente passa 50 anos sobrevivendo. Às vezes a gente vê seres humanos encarnados que nunca viveram. Que passaram dia após dia desistindo de si mesmo. Se abortando todos os dias. Como se uma criança saltasse e dissesse assim, é por aqui. Aqui você sorri, aqui você vibra, aqui. E a gente pegasse aquela criança e sacrificasse. Sem dó nem piedade. Então, outra vez, às vezes a gente pode olhar e dizer, passei tanto tempo sobrevivendo. Se você está vivendo agora, dá as graças. Porque esse sobreviver poderia ter durado tua vida toda. E muitos entre nós não estão vivendo, ainda aqui encarnados. E se esse é o teu caso, nesse momento, viva. E para viver, você vai ter que descobrir uma musculatura interna de quando a vida quebrar na sua cara e te fechar os caminhos, você vai ter que descobrir a musculatura para ter força para viver tudo isso. E começar não uma, duas, 3, 1000, 1 milhão de vezes. E sim, quantas vezes forem necessárias. Então, quando você perguntar quantas vezes eu devo tentar o meu sonho, quantas vezes eu devo tentar de deixar de sobreviver, quantas vezes eu devo perseverar no meu caminho, quantas vezes forem necessárias. Se o número for menor, sobrevivência. Você desistiu de você. E o curioso é que quando a gente desiste da gente, a gente também perde uma conexão muito bonita com a vida. Porque existe um lugar nesse coração que ele é aberto, conecta no coração da própria vida. E quando esse lugar fecha em nós, a gente não consegue ver esse mesmo coração. A gente não consegue pulsar nesse mesmo coração. Então as coisas parecem só as aparências. Vocês já conviveram com gente assim? Gente que vê olhos, mas não vê alma. Gente que vê o corpo, mas não vê o que move o corpo. Gente que olha para a natureza, que não se emociona. Gente que está vivo, mas de verdade a gente não sabe se já morreu.
Cuidado para não ser uma pessoa dessa. E você pode se tornar, e eu posso me tornar uma pessoa dessa, se a gente desistir de viver. Sobreviver. A gente simplesmente passar os anos sem crescer por dentro. Passar os anos envelhecendo sem amadurecer. É perder tempo. É perder oportunidade. É perder vida. E isso pode ser injusto para todo o planeta onde a gente poderia fazer uma contribuição, mas é ainda mais injusto para nós. Chegar no fim da vida e saber que poderia ter vivido, poderia ter sorrido, poderia ter feito, poderia ter caminhado, poderia ter subido. E escolheu a mediocridade. A mediocridade de desistir, a mediocridade de reclamar, como a gente já viu. Aqui a Carla pergunta a respeito sobre, comentou sobre a teimosia, se eu não me engano. Teimosia e não resiliência. Quando a gente está falando de virtude, a virtude nunca machuca. Tudo que é egóico machuca. Então eu posso, por exemplo, ter a teimosia de fazer uma postura de yoga, que eu não estou preparada. Eu vou me machucar. Se eu for resiliente, eu vou ter sabedoria para em tempo realizar a postura. Que machuca, a linha tênue entre a sabedoria e simplesmente uma mente falante, essa linha tênue entre a teimosia e a resiliência, e entre tanto mais que a gente pode falar, tanto mais tem uma linha tênue que separa ali. Você pode sempre fazer uma pergunta quando você estiver em dúvida. Isso me machuca? E se machucar, essa linha tênue que separa a virtude do ego foi cruzada. A virtude nunca machuca. A virtude pode doer, porque às vezes para ser virtuoso, para ser virtuosa, às vezes você vai ter que perder uma relação, que perder alguém, que se colocar em risco. Ela pode doer, mas ela não te fere. Então, quando estiver em dúvida, presta atenção. Presta atenção e presta homenagem para a sabedoria. Porque a sabedoria está em nós. A gente pode acessar tudo isso. Só que para acessar é igual ao campo. Tem que colocar atenção. Tem que deixar de viver como zumbi. Tem que parar de prezar pela mediocridade. De simplesmente olhar para as coisas como se elas não dissessem nada para nós. Precisa ativar um espaço dentro que é sagrado. Precisa ser um pouco melhor do que a gente tem sido. Quando a teimosia é como insistir, calçar sapatos que sabemos que nos machucam. Fico feliz com sua resposta, não insistir em um relacionamento que machuca não é falta de resiliência. Sim. A sabedoria precisa estar inserida em todas as partes da nossa vida. A sabedoria não é uma teoria. A sabedoria é algo que se vive. E através da sabedoria se tem respostas sobre as linhas tênues que a gente não pode cruzar. Tudo que é divino eleva. E tudo que serve o divino eleva através da dor. Percebe a diferença? Então, se a gente olha para nós e diz assim, eu sobrevivi até aqui. A gente não pode dizer que o divino não está ali, porque o divino está em todo lugar. Só que aquele sobreviver até ali, que faz com que a gente vá eventualmente procurar viver, então ali também serve Deus. Só que o quê? Doeu, sofreu, feriu. Agora, quando a gente vai direto para esse viver, pode doer. Vai dar errado 500 vezes, você vai levar na cara 1000 vezes, vai doer. Mas não vai te ferir. Vai te fortalecer. Vai construir você por dentro. Vai fazer você ter força. Vai te dar discernimento. Vocês percebem que é outro lugar? E se a gente parar para pensar e refletir, cada um na sua vida, vai encontrar exatamente o instante aonde desistiu, aonde foi teimosia, aonde foi resiliência, só que precisa, de novo, invocar. Do mesmo jeito que a gente invoca espíritos e do mesmo jeito que a gente invoca guias e mestres, e a gente precisa invocar em nossa sabedoria. Porque comumente não invocamos
essa figura sábia, e sim, simplesmente, uma mente. E uma mente que vive no inferior dela, em reclamações e distrações. E em reclamações e distrações não se tem respostas. Se tem passatempos de sobrevivência. Viver não é sobreviver. Sobreviver a gente acessa muito facilmente, desistindo do que faz sentido para nós. Quantas pessoas a gente conhece que estão em corporação, que estão no trabalho público, que estão simplesmente procurando formas de pagar suas contas? E agora eu pergunto, pagar as contas, e eu não estou com isso, obviamente, assumindo que devemos ser inadimplentes. Eu tenho certeza que a gente está seguindo a reflexão. Supondo que essas contas se paguem, a gente pode dizer, então, que essa pessoa tem plenitude? A gente pode dizer que um ser humano que passa fome hoje, se a gente der um prato de comida para ele, a gente tem dignidade ali? A dignidade não está num aspecto maior, onde viver é maior que si próprio, e não pagar um boleto ou ter algo para comer? Será que, sendo você, sendo cada uma de nós, não um conhecido do dono da casa, mas filho do dono de uma casa, será que já não seria básico que a gente tivesse, por momentos diferentes mais ou menos, recursos necessários para viver naquela casa com limpeza, para viver naquela casa provida? Faz sentido isso? Você não é uma pessoa que é conhecida pelo dono da casa. Você não é uma pessoa que a dona da casa ouviu falar na rua. Você é filho, você é filha do dono da casa. E o que você fez na tua vida que te previne hoje de usar o que existe nessa casa? Porque talvez vocês não se lembrem. Talvez a gente se esqueça muito frequentemente. Mas a gente é filho e filha do dono, da dona do universo. E eles não querem que a gente fique aqui. Qual é o pai, qual é a mãe? Que gostariam que os filhos ficassem simplesmente para arrumar o quarto. Será que não seria um destino muito cruel? E que curioso que a gente pode estar impondo esse destino para nós. E se a gente pensasse dessas divagações todas, que está aqui, e de repente, aqui, além de uma casa, é um lar temporário, é um hotel. É um hotel 5 estrelas. Aí a gente fala, não quero sair desse quarto. Que tá tão gostoso. E esse quarto desse hotel, ele escapa à nossa compreensão. Que era para a gente ter onde voltar. A gente não vive no quarto de hotel. Alguém viaja para ficar no hotel? A gente viaja para dormir no hotel e viver o que existe aonde o hotel está. A gente está vindo para o mundo e está dormindo no hotel. E está acordando no hotel. Está comendo no hotel. E está fechando as janelas do quarto do hotel. E as portas do quarto do hotel. E daí a gente disse que a gente foi e visitou o lugar. Não, a gente só visitou o hotel. Precisa sair do hotel. Precisa abrir essa porta. Precisa sair da mediocridade. Precisa sair da sobrevivência. Precisa sair da desistência. Não é ninguém que está fechando teu caminho. É você que está desistindo de percorrer o teu caminho. E na hora que você assumir isso, não é ninguém que está impedindo que você tenha recursos através dos teus dons. Não é ninguém que está te segurando no emprego que você não ama. Não é ninguém que está te segurando numa relação falida. Não é ninguém que está fazendo isso com você. É você. Porque você desistiu de uma parte sua muito importante. E em algum ponto da jornada, achou que sobreviver estava valendo. Mas não tá.
para o que teu espírito clama, para onde teu coração pulsa. Enquanto você aceitar esse pouco, é você que está fazendo isso. O dono da casa nunca pensou assim. O dono do hotel, imagina. Ele queria só que você se recuperasse ali, fosse pro mundo, fosse viver. E de repente você tá ali cuidando do hotel, dentro do hotel, trancado no hotel. Chega dessa mediocridade, chega de desistir, chega de se fazer de pequeno, chega de não aceitar o que você pode usar e o que é teu. Você é herdeiro, você é herdeira do universo inteiro. E cá estamos, cada uma e cada um de nós, de alguma maneira acuado, acuada na própria vida, encolhido, encolhida, tentando descobrir um culpado. Alguém que a gente possa apontar e dizer, foi por causa disso que eu não mudei. Eu tive a oportunidade, mas sabe, se eu fizesse isso aqui, e o tempo passa, e no fundo você sabe que você desistiu. Só que a boa notícia é que ainda estamos encarnados. E podemos recuperar os nossos sonhos através de resiliência. E aos desencarnados que estão aqui, saibam que vocês podem ocupar de novo esse espaço do teu sonho e propósito, lutando inclusive para merecer uma próxima encarnação. Agora, para quem está encarnado, não cabe falar em próxima encarnação. Falar em próxima encarnação para o encarnado é como dizer que a vida atual já não vale. É colocar no lixo o presente. Se você está vivo, se você está vivo, ainda dá tempo. Então, abandona essa mediocridade do abandono. Ficou difícil, não quero mais. É a vida me mostrando que não é para mim. Não, desculpa, é você fechando os olhos, escolhendo sobreviver, sendo covarde. E a gente precisa lutar contra a nossa covardia. A gente precisa lutar contra todas essas coisas pequenas que tentam falar para nós que a gente precisa se encolher para caber nelas. Se você precisa se encolher, não é para você. Se você precisa cortar partes tuas para se encaixar, não é para você. Se você precisa deixar de sonhar, se você precisa deixar de ser você, não é para você. Então, levanta. Na tua vida. O levantar não é simplesmente um levantar que andamos. Tem momentos na vida que dentro de nós estamos encolhidos, estamos trancados, estamos fechados. O levantar é como se a gente vestisse de corpo a nossa alma e não simplesmente andasse por um mundo como se a gente fosse uma alma penada do nosso próprio corpo. Tem um monte de gente que anda assim. O corpo anda do lado e a alma anda do outro. E aí tá vivo para quê? Então se enche de você. Acessa teu corpo, a tua encarnação. Ainda dá tempo se você não desistir. E outra vez, perguntando quantas vezes mais, quantas forem necessárias. Não tem um número. E vai percebendo que através de tudo isso existe crescimento. Através de tudo isso existe clareza. Porque uma coisa muito curiosa do propósito do sonho, isso é terrível para o ego. Não tem todos os passos. Você vai aqui há 2 anos você vai ficar aí, não, relaxa. Depois dos 2 anos você vira à direita. Depois de virar à direita, segura aí mais 6 meses. Aí você vira à esquerda, daí você sobe, você desce. Você não tem isso. O caminho espiritual, você só sabe o próximo passo quando você está no anterior. E por vezes, existe um momento onde a gente coloca o pé simplesmente confiando que o chão vai estar embaixo, porque nem o próximo a gente vê. Então é terrível isso. Terrível pro ego. Porque sobreviver é tão seguro. Sobreviver é tão absolutamente confortável. Mas viver dá um pouco mais de trabalho. Agora cabe a cada um de nós, cada uma de nós,
realizar, qual é a vida que se quer lembrar? Aquela que você desistiu? Ou aquela que depois de incontáveis tentativas, falhas, tombos, equívocos, cada um se levantou, cada uma se levantou e lutou, e conseguiu, e venceu, e fez sua própria história. Criou seu próprio mito. Joseph Campbell dizia que a gente é herói, heroína do próprio mito, e que faz parte do mito de cada uma, de cada um de nós, poder se vencer. E aí acontece algo muito curioso. E o Campbell, ele analisa isso, inclusive, falando de um monomito. O Campbell tinha uma cabeça brilhante e ele analisou contos diferentes do mundo inteiro. E ele criou a ideia do monomito. E ele levou isso para o ser humano. Quando a gente se vence, quando a gente sai da sobrevivência, quando a gente aceita a aventura de viver, e a aventura está no teu propósito. Porque você não sabe o que é, você tem que viver, é uma aventura, não tem a resposta, não está óbvio, não está na frente, é uma aventura. É uma aventura, você não sabe o que vai dar errado, o que vai dar, não tem segurança, é uma aventura. Aí você vence, você vive, você se emociona, você cresce, você extravasa. Aí você volta. Volta para o teu caminho, para a tua casa, para o teu dia a dia, seria esse volta. Para o teu dia a dia. E tendo sido heroína e o herói do teu próprio mito, então agora você pode servir outros. Através do que você alcançou em você, outros alcançam aquilo. E aí existe uma plenitude que não pode ser colocada em palavras. Que é a plenitude da gente saber que a vida da gente contribuiu. Que a vida da gente não roubou, não tomou. Que a vida da gente não sucumbiu em nós mesmos, em nós mesmos. E isso é um estado de realização. Vocês já devem ter visto alguma referência de mestre, e em qualquer situação eles carregam um contentamento sereno. E se diz, se traduz, eles são realizados, autorrealizados. Quando a gente está verdadeiramente realizado, não exala de nós algum tipo de contentamento? Portanto, a felicidade que a gente busca não é simplesmente a gente não desistir do que é importante para nós e se realizar na nossa própria força de tal forma que essa mesma força seja benefício para o outro, para que a gente possa olhar para trás e falar: eu deixei melhor. Eu sou melhor. E eu deixei melhor. Só que para isso, vai ter que tentar, cair, levantar incontáveis vezes. E simplesmente agradecer, sem reclamação nenhuma. Agradecer por ter feito a própria travessia. Repito, a vida não está te dando nada de ninguém. Se você acha que a vida tirou o teu sonho, eu lamento ser a mensageira do apocalipse aqui. Foi você, fomos nós, que desistimos dele. E a boa notícia da má notícia é que se a gente desistiu, a gente pode tomar isso de volta. Porque está sempre ali. Porque é uma parte nossa. Porque é algo que está presente. E algo que o universo inteiro, como é tua missão e propósito, conspira com você para que você realize. Então peça ajuda espiritual. Peça para vencer o vício da vitimização, o vício da isolamento, o vício de tudo que machuca. Para que o espiritual possa agir ajudando no teu propósito, já que o teu propósito é algo maior que você. Eu espero que a gente possa outra vez olhar para trás da nossa vida e compreender que a gente escolheu os caminhos, que a gente não fugiu deles, muito menos que a gente não desistiu deles. A gente tantas vezes tem palavras tão duras, né? A Beth outro dia compartilhou de um suicídio. E a gente olha
aquilo atravessa a gente. A pessoa se suicidou. E você? Está se suicidando? A gente pode chegar na conclusão máxima do suicídio, onde a gente arranca a vida, a alma da carne. Mas tem um outro jeito de suicídio. Que é tirar o sonho da alma. Que é tirar o propósito da vida. Esse também é um suicídio. E de igual maneira, tem que ser levado a sério. Porque em ambos os casos, se deixa de viver. Por mais que isso pareça dramático, debaixo da nossa pele a vida pode ser muito dramática. Ou ela pode ser totalmente ignorada. Cada um de nós deve escolher viver ou sobreviver. E entender que a vitória é interior. Não existe nada nem ninguém te impedindo. Só você. E se é você, outra vez essa é a boa notícia. Porque você imagina se a causa de tudo isso fosse extraterrena. Como você ia contatar a nave? Como você ia chamar o responsável para fazer alguma coisa diferente? É você. Está ao teu alcance. Não está lá longe, não está com outro, não está com ninguém, está com você. Está aí. Faz vibrar, faz pulsar. Se lembra como é viver emocionada e não simplesmente trancada, aprisionada em você. Deixa de se enganar. Deixa de mentir para você. Assume que você desistiu. E assumindo que desistiu, você vai reconhecer o lugar onde você se encontra. E nesse lugar, dentro, se levanta. E em pé, luta. E aí o bonito disso é quando a gente se levanta e luta. Quando a gente se levanta no nosso campo de batalha interior. É possível ver que não se luta sozinho. E as armas divinas do Mahabharata começam a aparecer na nossa vida. E seres incontáveis surgem em coincidências cósmicas. Um encantamento. E a vida começa a brilhar de novo. E a gente, independente da idade que a gente consegue carregar o olhar de uma criança. O olhar de uma criança está sempre aberto, está sempre disposto. Ele tem sempre essa vida toda pela frente. E a gente, tantas vezes, só tem vida atrás da gente. A gente não tem mais vida na nossa frente. Porque a gente desistiu. Para ter vida à frente da gente, tem que ser resiliente. Quando a gente desiste, só tem vida atrás da gente. O futuro é simplesmente uma sucessão de passados. A gente vai repetindo. Repetindo e repetindo. Precisa ser diferente. E é possível. Não deixa aí. Não desiste. Persevera. Seja resiliente. Cresce. A gente deve isso. Deve isso. Simplesmente por ter pisado nessa terra com os privilégios que a gente tem. Outra vez, o dono da casa, o dono desse hotel 5 estrelas colocou a gente aqui. Falou, vou te mandar para uma viagem tudo pago. Tudo, você não precisa se preocupar com nada, tá tudo pago, tudo pago. Vai lá. A gente chega e tranca o hotel, fecha a janela e fecha a porta. Fala, vou ficar aqui. Vai viver. Vai viver. Deixa essa sobrevivência. Deixa esse passado. Olha esse futuro. Olha para você. E quantas vezes forem necessárias, começa de novo. Agradeço pelas nossas reflexões. E peço aqui para a gente colocar nossa coluna ereta. Agora que a gente não vai deixar essa vela apagada.
Então, a gente vai trazer outra. Você está, por favor. Isso. Para a gente colocar outra aqui. E a gente vai fechar os nossos olhos, alinhar a nossa coluna. Graças. Respirar profundo. E simplesmente sentir o nosso interior. Sentir o que existe dentro desse interior. E para sentir o que existe dentro desse interior, a gente sai de uma praia deserta onde a gente se isolou e corre em direção a um vasto mar, onde há muito tempo não nos arriscávamos o mergulho. Adentrando esse mar, esse vasto oceano, mergulhando nesse oceano, mergulhando tão profundo, a ponto de ficar escuro. A ponto de provocar em cada uma de nós, em cada um de nós, um certo desconforto pelo escuro. E ainda assim, suportar o escuro e de repente se ver, se perceber em um espaço não mais aquático, onde nada pode ser visto, apenas sentido. E você traz para o teu foco, para o foco da tua mente, sonhos que você deixou para trás. Talvez esses sonhos sejam sonhos de uma adolescente, de um adolescente, até mesmo de uma criança. Como você se sente tendo deixado de fazer algo que era tão importante para você desde a adolescência, desde a tua infância? E aonde aquilo te levaria? Através dos dias, através dos tempos. E no transcurso da tua vida, nesse espaço escuro e profundo, identifica as tuas desistências. Do que você desistiu, justificando para você que aquilo não era para você, que aquilo demandava tempo que você não tinha, ou dinheiro que você não tinha. E respirando fundo, iluminando esse lugar escuro, realiza que o sonho não depende nem de recurso financeiro e nem de tempo. O sonho cria o tempo, faz o tempo, define prioridade. E o sonho invoca o recurso para a concretização dele. E nesse espaço onde o sonho não mais se vincula ao que você tem, você resgata a tua habilidade de voltar a sonhar.
O sonho não se vincula à idade, a contas, recursos. O sonho não se vincula ao tempo que você tem para ele. O sonho apenas se vincula à tua capacidade de sonhar e de olhar para o infinito, trazendo desse infinito o que você é capaz de ancorar nessa terra para crescer, para amparar o crescimento dos irmãos e para cumprir tua missão, qualquer uma que ela seja, acessando o resultado que depois de você o mundo foi melhor. E se em algum lugar da tua trajetória o mundo não foi melhor, nem é melhor através de você, aí sim cabe a desistência do que te previne de realizar a tua própria missão. Traz para dentro de você uma força tamanha que qualquer obstáculo pode ser superado. Traz para você um encantamento tão bonito e profundo, até que a realidade deixe de ser apenas aparências, porque houve um tempo que ela não foi aparência. Houve um tempo que a realidade revelava mistérios. No tempo que você sonhava. No tempo que você não dizia que aquilo não era para você. No tempo que você olhava para a vida como quem começava a viver naquele instante. E não nesse tempo que chegou sem que você mesmo tivesse percebido. Aonde parece que você já não tem mais o tempo nem a chance. Aonde existe tanto medo, tanta insegurança. Respira e realiza que os teus sonhos esperam por você. Que os teus sonhos esperam que você volte a sonhar. E nos teus sonhos, um pedacinho da tua alma espera você para ser incorporado à potência que você é e se esqueceu. E assim sonhando, e assim se resgatando, e assim se preservando, a resiliência vai entrando sorrateira em cada célula desse corpo, vibrando em todo o aparelho. E você entende que a desistência deve ser apenas para o que não te faz bem. Agora, curioso que o ego comanda. E no comando do ego, não se desiste do que faz mal para cada um de nós. Ali se persevera no vício, se persevera na preguiça, se persevera na letargia, se persevera na própria vergonha que cada ser pode começar a sentir de si mesmo. Quando se abandona e desiste de si próprio. Respirando profundo, invoca a tua resiliência, o que mora no teu espírito, e é capaz de fazer resistir o teu próprio coração, mesmo que os golpes da vida já tenham tentado que você, na verdade, desistisse da vida em si. E respirando, vai trazendo aos poucos a vida para você outra vez. Vai trazendo o encantamento. Vai trazendo o olhar de uma criança.
vai salvando tuas crianças. Vai deixando de abortar si mesmo. Vai deixando de abortar si mesmo. E invocando essa força, essa resiliência. Aceitando a desistência apenas do que fere. Ganhando força para que o sonho não seja abandonado e, consequentemente, o que cada um e cada uma é. Te firma em ti mesma. Ocupa o teu lugar. E recorda que no teu lugar você está segura e protegida. E em qualquer outro lugar, você, eu e cada ser, nos tornamos vulneráveis. É o teu lugar, a tua missão, o teu sonho que te protege. E distante dele, existe apenas insegurança, medo, falta de encantamento, desistência. Se protege, portanto, mantendo a fé no teu sonho e na tua capacidade de realizá-lo. Porque se você é capaz de sonhar esse sonho, você é capaz também de concretizar esse mesmo sonho. E esse sonho vai pulsando e vai crescendo dentro. E à medida que ele vai crescendo, ele vai sendo nutrido. E você vai resgatando assim, vendo o sonho se manifestando. A sua capacidade de resiliência. Para que essas visões hoje no teu coração não se percam. Para que esses desejos hoje no teu coração não te deixem. Para que através do que você vê de bonito, de auspicioso, você encontre em você força necessária para persistir, para se levantar, para seguir. E absolutamente jamais se contentar com a sobrevivência, com a mediocridade e com qualquer outro aspecto que tire de você teu próprio espírito. E respirando, você se sente abraçada e abraçado, especialmente pelos teus antepassados que lutaram para que na tua linhagem você tivesse as oportunidades que você tem hoje. E esses antepassados, nesse momento, te abraçam lembrando que você pode realizar sonhos que eles sequer puderam, na época deles, sonhar. E você escuta cada um deles implorando: não desista, não desista, não desista. Todos esses antepassados estão nas tuas costas. E à tua frente, seres que você sequer conhece. E que de repente olham para trás e te avistam nos olhos. Eles igualmente pedem que você não desista. Porque se você desistir, eles não se beneficiarão. Entende, portanto, o papel do que vem depois e o papel do que vem antes. E compreende que você não une esse passado e futuro,
mas sim a terra e o céu. E com esse entendimento, e com essa força dos teus antepassados, e com essa responsabilidade acerca dos que vêm depois, e com essa clareza que você une essa terra e esse céu, sai de dentro desse quarto de hotel, sai de dentro desse quarto fechado do teu coração, sai de dentro desse lugar escondido pequeno, onde você se encolheu, pensando que viver era apenas estar viva. Viver é mais. Viver é sonhar, é persistir, é resistir. É seguir. Mesmo do topo da exaustão. Encontrar força e se renovar no próprio coração. E você sente no campo outros seres ainda. Não apenas os que estavam atrás, os que estão à frente. Mas justamente esses, entre o céu e a terra. Seres das alturas que descem nesse instante. Simplesmente porque você ousou no teu coração dizer, eu quero voltar a sonhar. Eu quero resgatar os meus sonhos, eu quero deixar de desistir do que fala ao meu coração. E você vê legiões de espíritos socorristas, de mestres, de rishis, de todos os seres, toda a classe de ser celestial, de beleza incomparável, descendo das alturas, simplesmente porque você bradou no teu coração que você quer encontrar a resiliência necessária para voltar a sonhar, para sustentar o teu propósito, para viver o que é o anseio sagrado da tua alma. Realizando a presença desses seres. E sentindo cada um deles com você. Realiza e percebe quantos outros seres nesse mundo aqui e agora, como zumbis, perdidos em uma existência vã e rasa. E realiza seres entre mundos que também desistiram deles. Seres que hoje são encostos de seres humanos. Espíritos que, envolvidos pelo vício de quem deixou de lutar pelo que era mais alto em si, não fizeram a travessia. E andam pelo mundo a perder almas. Com a força desse campo de cada um dos nossos ancestrais, das egrégoras que operam misteriosamente nas nossas vidas aqui e agora. A todas as linhas do astral e celestial que servem o propósito da evolução dos seres na Terra. Aqui invocamos os que desistiram de viver. Os que se suicidaram e os que, através de autoflagelo, autodepreciação, se suicidam em vida, um dia depois do outro, se envenenando com pensamentos autodepreciativos, se inebriando, de baixa autoestima, de culpas ideais.
Aqui são invocados todos os seres que desistiram de si, do seu sonho, do seu propósito. Desistiram de amar quando foram ofendidos. Desistiram de perdoar. Cada um dos seres que desistiu de manifestar o seu próprio talento e trancou esse talento numa gaveta dentro de um sótão profundo, onde sequer pudesse lembrar ele próprio do seu próprio dom. Esses seres são invocados, assim como são invocadas as egrégoras que trabalham no intento de resgate desses seres. Aqui são invocados cada um dos seres que pode colaborar para que almas entre mundos, para que encarnados possam uma vez mais voltar dos escombros que causaram para si próprio, para si própria, e construir uma vez mais a própria alma, o próprio espírito, através da vida e jamais da sobrevida. E nessa invocação, o campo se preenche de energias e de seres celestiais, ocupando lugares onde é possível sentir e nem sempre ver. E essas sensações trazem para nós a certeza de que estamos acompanhados e estamos acompanhadas. Honra, portanto, a presença desses, que poderiam estar em qualquer outro lugar. E ao teu chamado, ao nosso chamado, aqui estão. Honra, renovando o teu voto para persistir e ser resiliente ao que fala o teu coração. Honra, para que através do teu coração outros possam igualmente chegar na resiliência, em si mesmo, em si mesmo, e na própria realização, que consegue sustentar contentamento, que consegue sustentar serenidade, que consegue sustentar propósito, mesmo no caos do mundo. E respirando e sentindo, vibrações são enviadas através de nós, pelo bem de cada um dos seres, e especialmente hoje, dos que desistiram. Que se levantem e que resistam e que persistam e que possam continuar. E à medida que cada um deles chega e se aproxima, se levantando em si mesmo, eles escutam um canto distante, eles veem uma luz distante. E são atraídos por essa luz. E são atraídos por esse canto.
Canto é como uma mãe que chama a distância. Que o filho conhece. Que o filho percebe. Que o filho confia. E esse filho vai voltando, e essa filha vai voltando para o contato com essa mãe. Onde essa mãe apoia esse filho e relembra esse filho que ele é capaz, ela é capaz, cada uma dessas crianças, de ser verdadeiramente quem ela é. E essa mãe te embala. E essa mãe te relembra das tuas qualidades. E essa mãe te abraça. E na presença dessa mãe, teus medos desaparecem, tuas inseguranças. E existe paz. E existe resiliência. E existe a chance de voltar a ser aquele que você abandonou no caminho, tendo desistido de quem você é. Essa mãe chama e você atende cada um dos seres aqui invocados. E essas crianças que cada uma de nós é, consegue se lembrar outra vez que é capaz, que tem talentos, que é amada, que pode seguir, que é divina. Ora, mamãe Oxum. Vou pedir para as meninas aqui cantarem comigo. Ora, ora, mamãe Oxum. Ora, ora, 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 Oxum. E cada criança vai se acomodando no colo dessa mãe. Uma mãe tão amorosa, tão carinhosa. E ao mesmo tempo tão forte, tão protetora. E ao mesmo tempo tão confiante essa mãe. Ela confia no filho. Ela confia na filha. Ela sabe que você consegue fazer mais do que você tem feito até aqui. Ela sabe que você, aceitando não fazer o que você pode fazer, ela sabe que dessa forma você pode se perder na mediocridade. Então ela te chama, te acolhe, te inspira. E de repente essa mãe
que te abraça agora e te embala. Ao invés de te colocar para dormir, ela te acorda. E ela gira em volta de você. Limpando. E o banho dela não é um banho que limpa teu corpo físico. É um banho que purifica a tua alma. E ela sopra. Ela sopra os teus olhos. E ela sopra as tuas orelhas. Ela sopra cada um dos teus órgãos dos sentidos, libertando vícios. Ela sopra o teu coração, libertando mágoas. Ela sopra a tua mente, libertando maus pensamentos. E essa mãe pede para cada um dos seus filhos que cada um dos seus filhos ocupe seu lugar no mundo, fazendo o que deve ser feito. De reto, de amoroso. E na presença dessa mãe divina, cada um encontra a força para resistir e para não desistir. E para servir no mundo, para que outros se beneficiem. Para que a vida prospere. Para que guerreiros e guerreiras espirituais nasçam, renasçam, através de cada uma de nós. E respirando e mantendo silêncio, interiorizando. Nessa interiorização, nesse chamado dessa mãe, nessa firmeza interior, sentindo o campo trabalhando em você e através de você. Cada um segura o seu ponto e o seu lugar, sem desistir, perseverando. E essa energia irradiada daqui alcança incontáveis seres. Que haja libertação, que haja liberdade, que cada um dos seres seja livre do pior de si. E para isso, que demônios lutem aos nossos lados. Aquelas figuras que podem assustar,
aquelas figuras que assustam apenas os que não andam retos. Os que não andam com a retidão. Aqueles que andam com a retidão são protegidos por aqueles que assustam os que saíram do caminho. E esse susto é a própria divindade auspiciosa convidando o ser a voltar para o seu lugar. Especialmente para os filhos rebeldes que insistem em desistir, em abandonar, em sucumbir. Uma mãe amorosa, mais dura, chama cada um de volta para si. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge,
Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Jai Mata Kali, Jai Mata Durge, Kali Durge, Namo Namah, 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 Kali Durge, Namo Namah. Sente essas mães ferozes agindo. Removendo com garras do coração, da alma, o que não serve à resiliência e à persistência. E nesse aspecto feroz, elas varam corações de encarnados e desencarnados. Para que a travessia possa ser feita com resiliência. Porque o trabalho que existe no mundo, existe além desse mundo. Para que a travessia nesse mundo possa ser feita sem desistência. Para que a travessia entre mundos possa ser feita sem essa mesma desistência. Essas garras dessas mães divinas arrancam do coração e das almas dos filhos o que já não serve, os sonhos, as visões superiores. Os projetos de vida, elas vão adentrando com suas garras, limpando, raspando, tirando. E você, por fim, filho e filha, encarnado ou desencarnado, encontra leveza, encontra paz, encontra tranquilidade, mesmo na presença de alguém feroz como Kali. E essa tua tranquilidade e essa tua paz vem da realização que essa ferocidade
te protege quando você é dela reverente. E nesse momento se levantam incontáveis cálices atrás de nós e à nossa frente, acima e abaixo e aos lados. E você caminha por essa terra com passos firmes. A tua senda, o teu chamado, o teu propósito. E você que caminha para além dessa terra, igualmente essa força, firmeza, esse destemor vão com você. Teu trabalho agora, o trabalho de cada um de nós, é vigiar. Para que nada do que já não é mais possa voltar. E que essa morte seja o nosso renascimento. Respirando. Soltando ar. Namastê. Abrindo os olhos. Muita gratidão a cada um aqui. Os que têm corpo, os que não têm corpo, os que trabalham em nós e através de nós. Que a gente possa permanecer firme. Essas mães, essa força, essa firmeza, está com cada um e com cada um. Graças. Até amanhã.